Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site editoracpad.com.br/eventos. 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Lição 5. O cuidado ao falar e a religião pura. Meu querido professor de escola dominical, nesta lição, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo continua a desenvolver o seu grande tema da sua epístola, o tema da prática da fé. E ele agora trabalha a questão do cuidado ao falar. Todos nós, os livros de autoajuda invadem as livrarias de aeroportos, de shopping centers. A gente verifica várias e várias literaturas dando conta de que devemos ter cuidado ao falar, porque até mesmo o nosso emprego, a nossa reputação, o nosso casamento e muitas outras áreas da nossa vida podem ser tremendamente prejudicadas por causa de nós não sabermos falar. Portanto, Tiago, sabedor disso, sabendo da convivência em uma comunidade de fé, dos desafios que existem em uma convivência entre uma comunidade, entre várias pessoas, ele chama atenção para o cuidado ao falar. E ele parece demonstrar para nós, na sua expressão, no capítulo 1, versículo 19, ele parece chamar a atenção de cada um de nós para aquele ditado popular que nós temos de que Deus nos fez portadores de 2 ouvidos, né? E apenas uma boca, ou seja, parece que nos indicando que devemos ouvir mais do que falar. E evidentemente, não há curso para que nós possamos aprender a ouvir. Há muito curso de oratória para que nós possamos falar e falar bastante, convencer auditórios, convencer públicos e plateias acerca das nossas ideias. Mas o quanto nós sabemos ouvir? O quanto nós sabemos ponderar? E saber ouvir não significa de maneira alguma ser omisso. Existem pessoas que pensam que você saber ouvir significa ser omisso diante de erros grotescos, que o Evangelho nos leva e nos constrange a denunciá-los. Não se trata de ficar calado diante de erros que merecem a nossa retumbante reprovação. Não é disso que nós estamos falando. O cuidado ao falar é que ninguém perde por ponderar as suas palavras, ninguém perde por ouvir mais do que exprimir as suas opiniões e ninguém perde principalmente por primeiro cientificar-se do assunto devidamente para depois emitir a sua opinião. A sua opinião não deve ser uma opinião leviana, não deve ser uma opinião desprovida de responsabilidade, deve ser uma opinião instruída pela sabedoria humilde, a qual nós já estudamos na lição de número 3. Então, agora aqui, continua a prática daquilo que aprendemos. É a grande oportunidade, como eu disse na lição de número 1, de nós praticarmos aquilo que nós tanto cobramos. Mas a escola dominical trabalha muita teoria, a escola dominical trabalha muita questão no nível teórico e não no nível prático. A grande oportunidade está nas nossas mãos agora. Devemos praticar aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus como um todo, mas ninguém melhor do que o apóstolo Tiago para nos levar a essa reflexão. A reflexão de que temos que praticar aquilo que professamos acreditar. E o cuidado ao falar é uma das práticas que Tiago ensina-nos e concita-nos na sua epístola a observar. E uma outra coisa que essa lição também trata, que é um aspecto muito importante, que é sobre a religião pura.
a religião imaculada, a religião que de fato nos leva a ser Cristo para o nosso próximo, que de fato nos leva a ser Jesus Cristo para aquele que é necessitado, para aquela que é necessitada. Tiago vai nos desafiar a viver essa religião pura. A religião que não consiste simplesmente em papaguear conceitos que nós mesmos elegemos como certos ou errados, mas ele nos leva a viver a prática do Evangelho a partir de quando nós abrimos mão do nosso bem-estar para caminhar em direção ao necessitado. E o necessitado aqui, colocado por Tiago, os órfãos, que não têm pais, e as viúvas, que já não têm marido para que cuide delas. Ou seja, nós somos levados a praticar a fé que dizemos ter, e isso nós não vamos encontrar apenas no texto de Tiago, nós vamos encontrar também no primeira epístola do apóstolo João, por exemplo. Capítulo 3, versículo 17, vai dizer que se eu, tendo bens do mundo, tendo bens aqui da terra, e vir o meu irmão em aflição, se eu fechar a minha mão, cerrar a minha mão e não ajudá-lo, o amor de Deus não está em mim. Então, esse é um tema emergente nas Escrituras, do Antigo até o Novo Testamento. Do primeiro até o último livro da Bíblia Sagrada, esse é um tema emergente. Nós não temos como nos desviar dele. A grande oportunidade está nas nossas mãos, fora com o cristianismo platônico, e vamos viver o Evangelho na prática, fazendo bem a todas as pessoas que estão à nossa volta. É isso que se espera de quem foi encontrado, abraçado e alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, uma excelente aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.